Então, gente, hoje lá na página 455, História, nós vamos falar sobre a volta das eleições no Brasil. Em 1989, depois de 29 anos sem eleições diretas, ou seja, sem a população poder votar e escolher os seus representantes, o país ele elegeu para presidente Fernando Collor de Mello, tá? Que tinha um discurso direcionado ao combate à inflação e à corrupção, tá? Lembra que eu falei da inflação, dos preços no mercado, aquela coisa toda? Então, ele estava tentando combater isso e a corrupção. Ele venceu as eleições em dezembro de 1989 e tomou posse em 15 de março de 1990, 30 anos atrás. O governo Collor, vamos lá. O presidente Fernando Collor colocou em ação o Plano Brasil Novo. Entre outras medidas, ele tinha como objetivo mudar novamente a moeda nacional para o cruzeiro, congelar os preços e salários da população, bloquear as contas da poupança da parte da população. Iniciou também um processo de privatização de empresas estatais, ou seja, esse negócio de privatizar empresas é vender a empresa que era do Estado, passa a ser privada, tá? Não deixa de ser, ela deixa de ser do Estado. Apesar dessas medidas, ele não conseguiu combater nem a corrupção e muito menos a inflação. A corrupção a gente sabe porque ela está presente, infelizmente, até hoje no nosso país, né? E a inflação também, ela ainda está em alta. Além disso, passou a ser um dos principais suspeitos de corrupção no seu governo. Olha só que ironia. Ele entrou com um discurso de que combateria a corrupção, só que ele mesmo estava sendo um dos chefes da corrupção no governo dele, tá? Esse cenário resultou em grande insatisfação popular, tá? Aí lá em 1992, o Congresso Nacional instaurou uma comissão parlamentar de inquérito, que é a CPI. Hoje em dia a gente escuta muito falar nos repórteres lá no Jornal Nacional sobre CPI. Nada mais é do que Comissão Parlamentar de Inquérito. O que ela faz, a CPI? Ela investiga essas denúncias de corrupção, tá? E milhares de pessoas saíram nas ruas para exigir o impeachment. O que é o impeachment? Retirada do poder do presidente. Retira ele e coloca outro. Aqui no Rio de Janeiro, atualmente, nós estamos vivendo isso com o nosso governador, né? O Witzel. Nós queremos o impeachment dele para que ele saia do poder e entre uma outra pessoa. Praticamente já conseguimos isso, porque ele está sendo investigado, tá? Então a tia tá falando isso aqui para vocês poderem entender o que é o impeachment, tá bom? Depois nós temos o real, a nossa moeda, que é a nossa moeda atualmente. Após o impeachment lá do Fernando Collor, o vice dele, o Itamar Franco, assumiu a presidência e em seu governo foi criado o Plano Econômico Real, tá? O Plano Real. O que ele queria com esse Plano Real? Reduzir os gastos públicos e o aumento dos impostos como forma de controlar as contas do governo, criar uma nova moeda forte, que era o real, aumentou as taxas de juros e as quantidades de dinheiro que os bancos deveriam recolher para o Banco Central, reduziu os impostos de importação para aumentar a concorrência, controle do aumento dos preços dos produtos nacionais, tá? O Plano Real, ele combateu a inflação e valorizou a moeda brasileira. Assim, os preços das mercadorias caíram e o poder de compra voltou a crescer. Então, as pessoas conseguiram voltar a comprar, tá? O sucesso do Plano Real possibilitou ao ministro Fernando Henrique Cardoso se candidatar ao cargo de presidência. Então, esse carinha aqui, o Fernando Henrique Cardoso, na época lá do Itamar Franco, ele era ministro, só que ele veio e se candidatou à presidência do Brasil e ganhou, tá? Vai ser o nosso próximo assunto na nossa próxima aula. Nós vamos falar sobre o governo dele, do Fernando Henrique Cardoso. Quem puder em casa, já abre o Google, vai pesquisando, veja como é que foi o governo dele, o que melhorou, o que não melhorou, pra gente poder debater lá no grupo se vocês tiverem alguma dúvida, ok?